Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. A pessoa chega e fala: ah, agora eu entendi. Puxa, então é assim. Ah, agora, então isso está ligado com isso. Então quer dizer... E a pessoa que fala, desculpa interromper, pastor, sim, de líder. 30 anos, leigo, adolescente, idoso... então é por isso. A gente vê em todos os níveis culturais e faixa etária. Caiu uma ficha. Sim, você visita as verdadeiras raízes da fé. Porque assim, o que acontece, na minha opinião, é que você transplantou a planta por um solo artificial que não tem nada a ver com o original. Essa planta vai ficar estranha. E acho que, em grande parte, as coisas estranhas da nossa tradição ocidental de cristandade têm a ver porque se afastou daquilo que de fato é a sua base, a sua raiz. Você não vai entender esse negócio direito. Então isso é uma viagem que, apesar de não ter o tom confessional, ela é de uma riqueza de espiritualidade indescritível e vale demais a experiência. Ela é única. Eu tenho um monte de gente, certamente o Rodrigo também tem, que diz: olha, foi a viagem da minha vida. E eu posso fazer uma leitura espiritual disso? Você falou aí o povo judeu perseguido. Quando eu falei, puxando aquela questão de racismo, que eu falei, né, a diferença das vezes como alguns negros falam do racismo e como os judeus falam, que eu falei que eles foram mais escorraçados, tem um motivo espiritual por isso. Eu acredito particularmente na teologia do grande conflito. O que eu chamo de teologia do grande conflito? O bem contra o mal. As forças da luz contra as forças das trevas. E muitas das brigas, dos conflitos que nós vemos do lado de cada eternidade ou no plano físico é apenas uma reverberação do que está acontecendo no mundo espiritual que a gente não está vendo. A base bíblica para isso. Por exemplo, o profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia lá, naquele desespero, o povo vai ser liberto, não vai ser liberto, veio o anjo e falou assim: não, eu fiquei lutando contra o rei da Pérsia até que veio Miguel e me ajudou. Ele estava vendo aqui políticos brigando, mas o anjo mostrou que havia forças do mal também. O rei de Tiro tem a história dele misturada com a história do próprio diabo, do próprio Lúcifer, sendo arremessado do céu. A besta do Apocalipse é vista ao mesmo tempo como o dragão, que é a antiga serpente, e é o Império Romano. Então, o mundo espiritual... Lembra de Stargate? Sim. Eu vou fazer essa comparação. É como se o mundo espiritual e o mundo físico estivesse aqui, ó. E muitas coisas a gente só está vendo no mundo físico. A gente vê um camarada às vezes te xingando, mas por detrás do cara que está xingando o Saião, às vezes tem um demônio que está fazendo ele xingar o Saião, porque ele tem ódio do que o Saião pode fazer para Deus. O bom da história é que nós temos uma legião de anjos do nosso lado. E dito isto, eu entendo por que de todos os povos da Terra, mais do que todos os africanos, mais do que os japoneses na época, o povo que foi mais perseguido e que houve mais tentativa de erradicar da terra foi o povo judeu. Então, por isso que não se justifica o ódio do mundo contra os judeus, mas se explica. Porque se o Messias vem deles... Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira... A palavra divina com suas promessas. Exatamente. Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira dessa lá nos Estados Unidos. Se eu fosse o diabo, eu ia querer extirpar esse povo mesmo. Não só porque o Messias veio deles, mas pelo que eles significam. Não, e não tem lógica. Por exemplo, o americano foi bem sucedido, o alemão se deu bem, o japonês fez isso, todo mundo, parabéns, pô, os caras são trabalhadores, são organizados, fez isso. O judeu se deu bem e roubou alguma coisa, fez alguma coisa errada. Quer dizer, todo mundo que tem sucesso, a gente bate palma. Se for o judeu, a gente já imagina que tem... Até você fala, esse cara é muito judeu, que ele é muquirana, tem um monte de estereótipo, né? E não tem sentido. E eu tenho experimentado isso na minha vida, né, de ver pessoas assim que não sabem nada. Nunca foram para Israel, nunca encontraram um judeu
E gratuitamente ele diz: eu não sei porquê, eu tenho uma raiva desse pessoal. Isso não tem sentido. Os judeus foram extremamente assim, importantes na contribuição do que a gente chama de cultura germânica da Europa Central, tanto na Áustria como na Suíça. Você tem muitos expoentes da filosofia contemporânea, Baruch Spinoza, da música de velho, e eles tiveram uma importância significativa, e de repente os caras estão tendo que exterminar essas pessoas. E como muitas pessoas reagiram em relação a isso, assim, como se fosse a coisa, parece que o pessoal está narcotizado e está hipnotizado, né? Como se fosse uma coisa absolutamente aceitável. Quer dizer, não tem sentido. Ou melhor, no plano espiritual tem. Assim, né? Pois é, tem que ter uma coisa que vai além do Eu não sei físico. porquê, mas eu sei que eu tenho que odiar esse povo e tirá-los daqui. Doido. E olha que interessante esse paradoxo. Abrindo o jogo com você, com quem estiver interessado em ir para essa viagem. Se você for esperar uma floresta como a Amazônia, aquela exuberância, você não vai encontrar isso lá. Se eu olhar pela terra, Israel, 63% deserto, o Brasil é muito mais bonito. Se eu olhar pela cidade de Jerusalém, é uma cidade antiga e tudo, mas tem muitas outras cidades. Paris é mais bonito. Mas é aquilo que eu falei do paradoxo de Deus. Aquele ali é que faz algo que os demais não fazem. Aquele povo, que ao mesmo tempo é um povo sem a cultura dos gregos, sem a arquitetura dos romanos, sem o dinheiro, sem o ouro do Egito, é o povo que todo mundo quer amar ou odiar. Aí quando eu pego o produto daquele povo, chamado Bíblia Sagrada, e deixa-me colocar uma notinha de rodapé, produto daquele povo no sentido de, através daquele povo, o Espírito Santo nos deu a Bíblia. Porque, com provável exceção para Lucas, todos os outros eram judeus. Então, esse livro é uma miniatura de tudo isso que a gente falou dos judeus. Porque a Bíblia também, embora tenha muitas partes poéticas bonitas na Bíblia, 1 Coríntios 13, o próprio Gênesis ali tem uma métrica muito bonita, você sabe melhor do que eu, mas no geral, você é um homem da área de letras, no geral, a Bíblia está longe de ser um best-seller. Em termos de sofisticação literária. Você está entendendo? Porque ela descreve situações meio dantescas, situações assim que... Porque o que é um clássico? Um clássico, ele tem que ter, assim, beleza e leveza até na hora de descrever um massacre. A Bíblia não tem isso. Tem expressões chulas. A porca voltou ao seu vômito. Nossa justiça é como pano sujo de sangue de menstruação. A mulher, a concubina que foi esquartejada. É Davi que mata o Golias porque corta a cabeça dele. E conta a história de um povo que errou, fez exatamente. Que o herói vai lá e pega a mulher do principal soldado dele e depois manda matar o cara ainda. Agora, esse livro, com todos esses defeitos, produz uma coisa, à semelhança de Jerusalém, Sim. que nenhum outro livro do mundo produziu. Assim como eu falei, nenhum povo foi tão perseguido e destruído como os judeus, nenhum livro foi tão hostilizado e proibido como a Bíblia. Aí vem o paradoxo. Porque se ele é um livro com tantos defeitos, não era para ameaçar ninguém. E as pessoas, nenhum especialista em Shakespeare tem coragem de virar mártir por sua interpretação do Hamlet. Mas eu encontro um monte de pessoas que deram a vida pela interpretação bíblica para segurar esse livro que está com a gente até hoje. Por isso que eu até puxei a questão do hebraico. Dali até aqui. Esse livro é a história da Bíblia é um microcosmo da história do povo judeu. É um livro que, por alguma razão, todo mundo tentou destruir ou morrer por ele.